O melhor filme com o selo Marvel de todos os tempos. Hoje, ontem e vai permanecer assim até o fim dos tempos, muito provavelmente. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos lá para a parte 2 do nosso especial retrospectiva da trilogia máxima do Sam Raimi para falar sobre a grande obra-prima não só do Sam Raimi como do gênero em geral, que é o Homem-Aranha 2, filme lançado em 2004, dirigido mais uma vez pelo Sam Raimi. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, depois daquela abertura histórica do Homem-Aranha nas bilheterias em maio de 2002, era bem evidente que a Sony Pictures iria manter todo mundo de volta para fazer uma continuação, e o próprio Sam Raimi já foi anunciado como diretor naquele mesmo final de semana, e ele conta, em entrevistas aí no DVD do filme, por exemplo, que ele nunca parou de trabalhar na história, ele estava sempre desenvolvendo e procurando ideias para o Homem-Aranha 2, e agora, colocando aí o personagem que é favorito do público, o Dr. Octopus, que quase foi vilão no primeiro filme, ele seria o grande antagonista, e o Raimi começa a trabalhar com dois roteiristas para desenvolver a história, Como o Raimi e o Tobey Maguire e a própria produtora Laura Ziskin eram grandes fãs da série Smallville, as aventuras aí do Superboy, eles contratam dois roteiristas, o Alfred Gough e o Miles Miller, que trabalharam na série, para desenvolver uma primeira versão do roteiro. Além deles, o David Koepp, roteirista do primeiro filme, também entra para trazer ideias em desenvolver sua própria versão. A ideia do Koepp seria fazer a morte da Gwen Stacy como principal desenvolvimento desse segundo filme, e por sinal, curiosidade, o título original do Homem-Aranha 2 seria The Amazing Spider-Man, que depois viraria o espetacular Homem-Aranha dos filmes do Andrew Garfield, Seria quase como aquela tradição de pegar um título, como é que se diz? Uma descrição do herói para a continuação, que nem The Dark Knight pro segundo Batman ou o Incrível Hulk pro segundo filme do Hulk, Teria sido interessante. A gente também teria a entrada do Michael Chabon para trazer uma versão bem mais bizarra do roteiro, que seria um Dr. Octopus mais jovem e que teria um romance com a Mary Jane. Seria um triângulo amoroso do herói, vilão e mocinha, mas acho que pouca coisa disso acabou entrando para a versão final, porque o Sam Raimi, ele começa a olhar pelos roteiros de todas essas versões, do Gough, do Miller, do Koepp e do Chabon, e ele chama o Alvin Sargent, que foi o revisor de diálogos não creditado do primeiro filme, para selecionar os melhores elementos de cada versão e construir a versão final do que seria o Homem-Aranha 2, onde o Alvin Sargent seria o único creditado no roteiro, mas o Gough e o Miller apareceriam na parte do argumento. Então, acho que mais coisa do draft deles acabou entrando na história. E olha só, pessoal, normalmente é mais tranquilo quando a gente entra numa continuação, mas teve um grande drama envolvendo o Tobey Maguire que quase impediu a volta dele para o segundo filme, que foi o fato de que ele estava filmando aquele drama Seabiscuit, Alma de Herói, se não me engano, que é sobre corrida de cavalo. Ele machucou as costas naquele filme e ele estava numa situação bem grave, onde ele poderia até ficar paralítico, dependendo desse ferimento, Então, a Sony começou a se mexer e quase contratou Jake Gyllenhaal para substituir o Tobey Maguire como Peter Parker, Teve até um comentário de algum produtor na época que ninguém iria notar a diferença, o que é muito grosseiro de se pensar, Mas o Tobey Maguire conseguiu se recuperar, ele teve que literalmente batalhar pelo papel e conseguiu, felizmente, voltar para o papel do Peter Parker, Tinha até um certo ressentimento da Sony Pictures, porque o Tobey Maguire e a Kirsten Dunst começaram a namorar na época do primeiro filme, eles tinham terminado na época do segundo, então tinham medo, assim, deles não terem mais química, O que é uma grande besteira de se pensar. E a grande escalação de elenco do segundo filme, claro, é o Otto Octavius, Dr. Octopus, do Alfred Molina, que antes de chegar nele, passou aí por cogitações do Chris Cooper, do Ed Harris e do Christopher Walken, mas o Raimi escolheu Alfred Molina depois de ver ele no Frida, que rendeu uma indicação ao Oscar, por sinal. As filmagens começam com um pré-shoot em novembro de 2002 para cenas de trem, com a fotografia principal tendo início em abril de 2003 e final em dezembro do mesmo ano, com algumas refilmagens, incluindo locações em Nova York, Los Angeles e Chicago, com um orçamento mais gordo aí de 200 milhões de dólares. E o resultado, que chegou nos cinemas há exatamente 20 anos atrás, em 2 de julho de 2004, é aquele tipo de continuação que é absurdamente melhor do que o primeiro, é uma elevação gigantesca,
não só sendo o melhor filme do Homem-Aranha, o melhor filme da Marvel, mas é facilmente, assim, um dos 2 melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, e além de tudo isso, ele é, por si só, um grande filme. A história do filme segue Peter Parker, vivido por Tobey Maguire, que se esforça para balancear as responsabilidades de sua vida normal com o trabalho de Homem-Aranha. Quando Peter atinge um ponto de grande desespero, o vilão Dr. Octopus, vivido por Alfred Molina, ameaça destruir a cidade. No hall de grandes continuações do cinema, onde certamente dá para colocar o Cavaleiro das Trevas, o Poderoso Chefão Parte 2, ou as continuações de Volta pro Futuro, qual eu sou muito fã, eu com certeza incluo o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi aí, porque ele é uma obra-prima. Sério, esse vídeo aqui vai ser só amor, vai ser só hipérboles, porque é realmente impressionante o nível que eles conseguiram atingir com esse filme, porque é uma progressão natural de tudo que acontece no primeiro, mas tudo é melhor, é mais maduro, é mais engraçado, é mais impressionante, é mais dramático. E eu sinto que, né, primeiramente a gente tem que elogiar até o fim o roteirista Alvin Sargent, que faleceu em 2019. Já dava pra ver no primeiro filme que os diálogos eram muito bons e ele teve uma mão muito fixa nesse trabalho. E aqui, no Homem-Aranha 2, a gente tem uma história que, apesar de ser mais grandiosa e mais mirabolante, ela é essencialmente sobre os problemas pessoais do Peter Parker. É um estudo sobre como a vida de herói, a vida de vigilante, destrói a vida civil do Peter Parker, né? Ele não consegue trabalhar, ele tem 2 empregos como pai do Chris, tem que entregar pizza, tirar foto, ele ainda chega atrasado na faculdade, ele não consegue manter a amizade dele com a Mary Jane, com o Harry, dar a atenção necessária para a Tia May, ele não consegue pagar o aluguel. Isso aqui é o ponto de desespero mais letal, não letal assim, né, mas é realmente desesperador ver o nível humano do Peter Parker nesse filme, né, porque ele é espetacular e grandioso como Homem-Aranha, mas a vida pessoal dele tá um caco, né, e eu fico realmente encantado, ainda mais revendo o filme agora, depois que eu era criança, né, eu repito, quando eu era criança o que mais me interessava era a ação, mas agora a gente vê o quão precioso, o quão sentimental são esses filmes, porque o Homem-Aranha 2 é um filme de burnout, né? É um filme sobre um cara que não aguenta mais, que tá falhando em todas as áreas da vida dele, porque ele aceitou essa responsabilidade. Então, eu lembro até quando eu era criança, caramba, ele vai desistir de ser o Homem-Aranha no segundo filme, não parece tão cedo, mas na verdade, quando você para pra analisar a história e entender tudo o que tá acontecendo, é claro que ele vai desistir de ser o Homem-Aranha. Porque apesar dos poderes, apesar de ser tudo incrível, é um filme de drama bem forte, né? É um filme onde ele literalmente se ferra todo momento. Tem até um ponto do filme onde ele tá fotografando uma festa aí do filho do J. Jonah Jameson, que é o noivo da Mary Jane, onde literalmente tudo dá errado, ele leva tapa na cara, ele não consegue beber, ele tem o coração partido, e ele até perde os poderes, né? Essa é uma das ideias mais incríveis de todo o gênero pra mim, que é o fato de que a mente do Peter Parker tá tão debilitada, né, emocionalmente ele tá tão em frangalhos, que os poderes param de funcionar para ele, né? Ele tem uma espécie de depressão aracnídea, onde as teias param de sair, ele volta a usar óculos, ele para de escalar paredes, e eu acho isso sensacional. É um verdadeiro estudo de personagem que tem passagens tão memoráveis, tão bem feitas, e é um arco sobre como o herói cai, né, é o ponto mais baixo da jornada dele, mas como ele consegue retornar, né, e a forma dele retornar não é através da ação, do épico, nem nada do gênero, mas são dos diálogos, né, é de todo esse lado emocional que tem alguns dos momentos mais bonitos que eu já vi num filme na minha vida, né, 2 deles em especial, quando o Peter tem uma espécie de aparição do Tio Ben num sonho, quase como se fosse algo sobrenatural mesmo, né, você entende que é algo interno, mas ele recria o plano da última conversa deles no filme anterior, no carro, e é sobre como o Tio Ben pede pra ele não desistir de ser Homem-Aranha e ele tem que negar, né? É uma cena muito triste que depois é seguida por uma montagem muito engraçada do Raindrops Keep Falling on My Head. A variação de tom do Homem-Aranha 2 é uma aula de como se balancear drama e comédia da forma certa. O MCU tem tantas lições a aprender desse filme, chega a ser vergonhoso o tipo de humor que a gente vê nos filmes da Marvel depois desse daqui, mas em especial, né, é um dos momentos assim que eu fico realmente emocionado toda vez que eu vejo, que é a conversa que o Peter tem com a Tia May depois de um diálogo bem difícil deles, onde o Peter tem que admitir, né, que ele mentiu pra ela, que ele viu a morte do Tio Ben, que, né, era algo que ele estava escondendo dentro dele. É uma cena bem difícil, bem silenciosa, bem quieta,
que eu não imagino acontecendo nos dias de hoje no filme do gênero. Eu imagino já a piadinha vindo, né? E não acontece, é um momento desconfortável. Você tem aquele plano parado da Tia May indo embora. Eu até lembro daquele plano do Poderoso Chefão parte 2 do Michael sozinho na mesa. Mas aí quando ele tem a reconciliação dos dois, né? O Peter vai ajudar ela numa mudança na garagem. E ela tem um discurso sobre heroísmo, sobre abrir mão dos seus sonhos para fazer a coisa certa, que é espetacular, gente. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble. Que toca no seu coração de verdade, assim, sabe? É o tipo de diálogo onde a Tia May meio que sabe que o Peter é o Homem-Aranha, fica subentendido assim, né? Mas é uma grande lição de moral, né? É um daqueles filmes que ele realmente... Ele te move num jeito que você quer até melhorar como ser humano, sabe? Eu acho que esse é o tipo de figura inspiradora num filme de super-herói ainda, né? Que tem que ser um exemplo para crianças, para jovens, para pessoas de todas as idades. E é realmente admirável. Sério, eu acho que o trabalho do Alvin Sorge nesse filme, no roteiro, é coisa de Oscar. Eu sei que ele já ganhou um Oscar antes, né? O Ordinary People, mas Homem-Aranha 2, naturalmente, em 2004, nunca recebeu esse tipo de atenção por ser um filme do gênero. Hoje em dia, se ele saísse agora, teria que ser aquele filme que ganha vários prêmios, porque ele é perfeito na dramaturgia, no humor e na narrativa. E claro, além de tudo isso, o Homem-Aranha 2 é um grande filme de verão, cheio de ação, sequências espetaculares e que mostram um Sam Raimi ainda mais inspirado do que no primeiro. Ele tem algo decisivo aqui, que é a troca de diretor de fotografia. O Don Burgess fez um ótimo trabalho no primeiro, mas agora ele tá com o Bill Pope, o fotógrafo da trilogia Matrix, e tem uma diferença muito grande na razão de aspecto, né? O primeiro filme, ele é um 85:1, e eu sinto que ele captura bem o subúrbio de Nova York, aquele lado mais de lar, de coisas menores. Aqui, com 2,35:1, você tem a Manhattan, a cidade grande, isso exacerba todos os problemas, todas as cenas de ação. O fato do Peter, né, não conseguir ir na peça da Mary Jane porque ele tem que parar ladrões num carro no meio da estrada. E novamente, o Sam Raimi continua investindo nas reações do povo, dos civis, né, a câmera no nível da rua, o pessoal gritando pro Homem-Aranha aí. Isso é muito legal, isso faz toda a diferença, é uma continuação natural do primeiro filme. E além disso, o Sam Raimi, ele tem uma pegada de ação bem mais furiosa, bem mais intensa, especialmente porque ele tem o Dr. Octopus do Alfred Molina, que é um excelente personagem, o design dos tentáculos que mistura computação gráfica e marionetes reais é muito bom, é uma atualização fantástica do visual dos quadrinhos dele, além do Dr. Octopus ser um personagem que representa o que o Peter quer ser, né, essa figura importante da ciência, que conseguiu equilibrar a vida pessoal com o trabalho, mas que se transforma num vilão com 8 membros, quase como se fosse uma aranha também, né? É muito bem sacado, garante ótimas cenas de ação com o embate no banco, a cena do trem, que é uma das melhores cenas de ação da história do cinema, desculpa pela hipérbole, mas é verdade, tá? Ela começa com uma luta numa torre de relógio, os dois personagens lutando em cima de um trem, Dr. Octopus jogando civis pelo ar e o Homem-Aranha tendo que pegar. É insano, é maluco demais, só que o que mais garante o sucesso dessa cena pra mim não são nem os cortes, nem a fotografia, nem os efeitos, nem a trilha bombástica do Danny Elfman, é aquele trecho final, uma situação totalmente quadrinesca, onde o vilão quebra o freio do trem e deixa ele numa velocidade absurda que vai chegar no fim da linha, né? É quase como se fosse um trem no penhasco e o Homem-Aranha tem que fazer tudo o que ele pode para salvar o trem, salvar as pessoas, né? A reação das pessoas sempre aparece ali, isso é crucial pro sucesso da cena, né? Eu acho que o Tobey Maguire arrebenta nas caretas dele, tá? É exatamente assim que alguém iria reagir se ele estivesse tentando parar uma locomotiva gigantesca. E pra mim é um dos momentos de maior altruísmo e heroísmo que esse tipo de filme já rendeu, né? Porque não é só ele gritando pra parar o trem, é como o povo segura ele depois, né? Tem essa linda tomada de mãos de tons de pele diferente também segurando o peito de aranha dele, né? Pra a realização de que o Homem-Aranha é só um humano, de que ele é só um garoto, beleza, que é um marmanjo aí do Tobey Maguire com 30 anos nas costas, mas a cena é muito bonita, né? Isso representa, num filme onde é o Peter Parker tendo essa dificuldade para justificar para ele mesmo por que ele ainda é o Homem-Aranha, ver a cidade agradecendo ele, né? Ver o povo acolhendo ele, mesmo com ele sem máscara, né? É um momento lindíssimo, assim, né? Quando eu pego para assistir esse filme toda vez, eu fico maravilhado com o nível
de drama, de ação e de épico e de coração gigantesco que esse filme tem. Eu não poderia deixar de mencionar também, né, pessoal, na craft que o Sam Raimi tem nesse filme, o fato de que ele consegue trazer o Sam Raimi do Evil Dead total à tona, numa das melhores cenas do gênero também, que é quando os tentáculos do Dr. Octopus atacam os cirurgiões que tentam cortar eles, né? Então, essa cena, pelo amor de Deus, é tipo assim, você fica sorrindo de canto a canto, porque é o Evil Dead total, é o cara com a motosserra, são os gritos, são as câmeras com plano holandês, gritando com a sombra escura. É sensacional, cara. Isso é bom demais, é o tipo de cena que eles não deixarão ninguém fazer hoje em dia, mas que, apesar de não ter uma gota de sangue, é extremamente violenta, gore e brutal, e ainda termina aí com essa tomada bem monstro clássico da Universal do Octopus gritando na contraluz, com os tentáculos indo pra cima. Isso é fenomenal, isso é puro cinema. Homem-Aranha 2 é um filme que tem tantos detalhes e elementos que eu poderia... que assim, acho que não cabe num vídeo, eu teria que fazer um comentário em áudio, talvez eu faça um dia na área de membros, né? Mas eu também queria destacar uma coisa que eu só percebi esse ano. É um filme de 20 anos atrás que eu continuo a descobrir coisas o tempo inteiro, né? Mas depois daquela abertura sensacional dos créditos com desenhos do Alex Ross, né? Que fazem um recap do primeiro filme, eu adoro como esse filme sintetiza tudo que ele quer contar no primeiro plano live action dele e no último, né? Porque depois do recap a gente inicia com um zoom out do rosto da Mary Jane Watson, né? Uma imagem bem angelical, quase de sonho, né? Tem essa transição do desenho para a imagem dela no outdoor, que depois é interrompida pelo Peter buzinando e voltando pro trabalho, né? É uma imagem que representa a Mary Jane angelical, e lá no final do filme, depois daquele desfecho bem conto de fadas, né, da Mary Jane correndo com vestido de noiva depois de abandonar o Jameson no casamento para finalmente ficar com o Peter, né? Ela tem a ação dela, é uma decisão dela. Eu acho que o arco da Mary Jane nesses filmes é bem subestimado, por sinal. E depois que o Peter sai se balançando na tomada épica do swing, como se fosse o primeiro filme, eu sempre imagino que o filme acaba nessa cena. Aí eu lembro que, né, depois dessa tomada money shot épica, o Sam Raimi volta pra Mary Jane na janela do Peter olhando ele indo embora, né, com uma expressão meio preocupada, né, meio que assumindo essa vida que ela vai ter que ter agora, né, uma vida de perigo, onde ela tem o risco do namorado dela sempre morrer, do risco dos vilões irem atrás dela. E é quase uma rima perfeita com o primeiro plano do filme, né, só que o primeiro plano do filme é uma tomada angelical, clean, branca, com fade to white para iniciar o filme, e a última é ela no mundo real, né? Naquela janela toda descascada, com a expressão mais preocupada, com um fade to black e um zoom in, né? Então, é uma rima perfeita do sonho, da realidade, da duplicidade que o protagonista tem nesse filme, que é simplesmente fenomenal, gente. Eles certamente não fazem mais filmes que nem esse daqui, muito menos no gênero de super-herói, e é por isso que eu considero o melhor filme do gênero Marvel de todos os tempos. Eu acho que eles não têm mais a ambição de fazer um filme desses hoje em dia. Hoje, a preocupação é o multiverso, são as cameos, é o fanservice, e é divertido, beleza. Mas o que o Homem-Aranha 2 faz, o que ele fez em 2004 e continua reverberando 20 anos depois, é cinema de verdade. Para Homem-Aranha 2, naturalmente, eu dou uma nota 10, mas se eu pudesse, eu daria 12. E no lado financeiro, o Homem-Aranha 2 seguiu aí sendo um grande sucesso de bilheteria, com a sua estreia nos Estados Unidos em 2 de julho de 2004, com 115,817 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 192,560 milhões, para uma bilheteria doméstica total de 373,585 milhões, que ajustado dá cerca de 621,131 milhões, e no mundo inteiro 788,618 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 1,311 bilhões. E de quebra, o Homem-Aranha 2 ainda foi indicado a 3 Oscars, né? Edição de som, mixagem de som. Ele venceu na categoria de efeitos visuais, o que foi uma vitória bem merecida graças ao trabalho aí dos tentáculos do Doc Ock. Apesar, né, hot take, eu teria dado o Oscar naquele ano para Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, porque aquele filme lá é limpo nesse sentido. E se tem um aspecto, um único aspecto, eu considero Homem-Aranha 2 inferior aos dois outros filmes da trilogia, é a canção tema, tá? Porque o Hero da Nickelback no primeiro e o Scene of Fire do Snow Patrol no terceiro são muito melhores do que a música do Train que tem nesse segundo filme, que eu nem me lembro, pra ser sincero, mas é só isso mesmo, tá? De resto, é pura perfeição. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de Homem-Aranha 2. Vocês acham que ele é
o melhor filme do Homem-Aranha, o melhor filme da Marvel, o melhor filme de super-herói de todos os tempos, ou se ainda é o Batman do Nolan, né? Eu sempre fico com essa dúvida na minha cabeça eternamente. É difícil de escolher. Mas fiquem ligados, porque ainda nessa semana eu vou trazer o desfecho do nosso especial com o subestimado Homem-Aranha 3. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.